Para continuar falando sobre comportamento decisório e processo decisório, hoje nós vamos nos centrar na questão dos elementos que influenciam o decisor na hora de fazer uma escolha. Observe que em todo processo decisório nós temos 3 elementos que sempre estarão presentes: a pessoa responsável pela decisão, o objeto da decisão e o ambiente decisório. Esses 3 elementos vão contar, influenciar na hora de, diante de uma situação, problema ou de uma oportunidade, você poder fazer a escolha mais alinhada aos seus objetivos e metas de resultados. E, infelizmente, por vezes não se alcança o resultado esperado. Porém, na nossa busca constante por resultado satisfatório, ótimo, nós temos que conhecer mais, saber mais desses elementos que nos influenciam na hora da decisão para podermos aprimorar a forma com que nós procedemos às escolhas. E sobre o decisor, 4 elementos são fundamentais: o modelo mental, a personalidade e as limitações físicas e cognitivas. Hoje vamos falar sobre modelo mental. E o que é modelo mental? Nada mais do que a forma com que cada um, na sua pessoalidade, na sua individualidade, compreende o mundo à sua volta. Das relações interpessoais, em todos os ambientes, a gente tem uma compreensão, uma leitura. A gente faz julgamentos e analisa as informações, os dados que nos chegam através desses filtros do nosso modelo mental. E nós vamos relacionar modelo mental com aprendizagem e erros, visto que modelo mental é algo que está sempre se modificando, se remodelando, é algo dinâmico, principalmente para as pessoas que querem aprimorar no sentido de desenvolvimento pessoal, de tomar decisões mais certeiras, mais alinhadas às suas expectativas de resultado. O modelo mental tem que estar sempre flexível, permeável para admitir o novo, rever conceitos e aí sim poder, principalmente através dos erros próprios ou através de erros das outras pessoas, chegar a conclusões, a inferências que vão favorecer a sua escolha estratégica alinhada ao seu objetivo de resultado. E sobre aprendizagem, eu vou me referir ao psiquiatra William Glasser, que dentre várias pessoas que trabalham com a questão da pedagogia, da aprendizagem, Glasser nos trouxe um estudo recente de como os elementos que vão interagir no processo da nossa absorção de conhecimento, da nossa aprendizagem, principalmente da retenção desse conhecimento, o quanto que cada elemento nos influencia, cada atitude, cada forma que nós nos propomos a aprender vai influenciar a forma com que nós de fato aprendemos, retemos conhecimento. E Glasser nos disse que os 3 elementos mais comuns, mais básicos, que seria a leitura, a escuta, a observação, nos proporciona muito pouco em termos de favorecer a nossa aprendizagem. Se nós pegamos esses 3 elementos e interagimos e trabalhamos ele em conjunto, segundo Glasser, em torno de 50% a gente tem a condição de absorver o conhecimento. Claro que nós estamos falando de forma relativa e geral, porque existe situações e
questões que são complexas, outras mais simples, mas de uma maneira geral, se você utiliza esses 3 elementos, você só tem uma condição de absorver 50% do conhecimento. Porém, se você parte para dialogar, debater, discutir a respeito da questão foco da aprendizagem e você fazer essas interações que vão acabar mexendo com o seu modelo mental, com a sua forma de ver o mundo, de compreender, vai mexer com seus conceitos e essa interação favorece, segundo ele, a você alcançar níveis em torno de 70% de aprendizagem e retenção. Melhor ainda, se você pega para fazer, ou seja, se você cria uma habilidade, uma competência, fazendo, errando, acertando, corrigindo, treinando, se especializando, ou seja, você acaba criando volume de competência que pode alcançar níveis maiores que 90%. E, por fim, segundo esse autor, se você parte para transferir esse conhecimento, você alcança aí níveis muito mais elevados. Observe que nessas questões cabe lembrar que nós temos 2 tipos de memória. Uma memória de curto prazo, conhecida como memória volátil, que em poucos segundos, se você não deter a sua atenção, ela vai desaparecer, a não ser, claro, que seja alguma coisa muito impactante que vai fixar, né, na sua memória. Porém, de uma maneira geral, a memória volátil, ela não contribui, ela não soma para o nosso modelo mental. O que vai somar, de fato, enquanto conhecimento, é a nossa memória de longo prazo, conhecida também como memória cristalizada. É essa que nós incorporamos, é essa que nós temos que estar aberto para receber e tratar essas informações de forma que a gente consolide novos conceitos, novas visões, novas interpretações e que nos favoreça a ampliar os nossos conhecimentos. Agora, em relação a modelo mental aprendizagem, nós vamos falar do ambiente das organizações, das empresas públicas, privadas, terceiro setor. E para falar nesse ambiente é importante relacionar a aprendizagem organizacional, que é uma área do conhecimento na qual alguns autores desenvolveram pesquisas e trabalhos, e um autor que é bastante referenciado a respeito da aprendizagem organizacional é o professor emérito de Harvard, Chris Argyris, infelizmente falecido em 2013, mas que deixou vasta contribuição ao conhecimento. Professor que trabalhou com liderança, com desenvolvimento pessoal, de equipes, e nessa área de aprendizagem organizacional debruçou no sentido de buscar conhecer, entender mais como as organizações geram e retêm o conhecimento, tendo em vista a busca dessas organizações por um posicionamento mais competitivo. Argyris também é conhecido por sua contribuição no sentido de nos explicar como, não através do termo modelo mental, mas como nós procedemos durante os processos de aprendizagem e principalmente como que a gente chega a determinadas conclusões, ou seja, o processo que nós utilizamos decisório para chegar a fazer determinadas escolhas. Ele chamou esse processo de escada de inferências, que é quando nós, diante de dados,
diante de fatos, recolhemos os dados, transformamos esses dados em informação e, através de processos reflexivos, analíticos, chegamos a inferências, a conclusões que vão nos pautar para poder fazer a escolha mais alinhada à nossa expectativa de resultado. Pensar na estratégia, no conteúdo, na forma e nas ações para viabilizar o alcance dos nossos objetivos. Mas dentro da área de aprendizagem organizacional, uma contribuição bastante significativa de Chris Argyris foi quanto à compreensão dos ciclos de aprendizagem. Os estudos e as pesquisas que ele realizou em várias empresas, ele observou que 3 ciclos de aprendizagem acontecem muito normalmente dentro das organizações. O primeiro ciclo ele chamou de ciclo simples, que é diante de uma situação, problema, você buscar uma resposta, você buscar superar aquela situação, resolver aquele problema. Esse ciclo simples é um ciclo de ajuste, é um ciclo de ação pontual, situacional, aonde se quer superar a situação para dar continuidade. Porém, o que se observa é que muitos problemas mal entendidos, mal interpretados, mesmo que tenha uma solução temporária, porém mal resolvidos, vão à frente e voltar a se repetir. E esses problemas que se repetem acabam gerando retrabalho e ineficiência. Em trabalhos de consultoria, eu não só ouvi colaboradores fazerem colocações como a gente acostuma com os problemas ou acostuma com os erros. Infelizmente, é uma realidade, é um fato de que questões mal resolvidas se repetem e a gente acomoda por não resolvê-las em definitivo. O segundo ciclo, que seria um ciclo sequencial a esse ciclo simples, porém com um olhar diferente, o olhar buscando entender o problema, entender a causa raiz, que provavelmente vai mexer no processo, vai mexer na forma, na compreensão de como se deu aquela situação, é conhecido na área da administração como ciclo de melhorias contínuas, principalmente na área da qualidade, o ciclo PDCA, de planejar, executar, verificar e agir corretivamente, ou numa abordagem mais moderna, agir gerando valor, agregando valor de aprendizagem. Então, esse ciclo duplo é o ciclo que vai promover melhorias incrementais de qualidade do produto, de qualidade do serviço, questões que vão somar para a melhoria da produtividade e da eficiência. E Argyris também disse que em determinadas situações é possível ver o ciclo triplo, o que ele chamou de deuterociclo. Esse ciclo triplo, diferente dos outros, é o ciclo onde se tem uma vontade, um desejo, um olhar diferente em fazer a geração de valor, a inovação, criar algo que venha a gerar um impacto representativo. Principalmente na organização, essas questões acabam por levar a organização a criar, a deter diferenciais competitivos que são, de uma maneira geral, condições que vão favorecer a sua competitividade. E ele nos diz também que o ciclo triplo é o ciclo que gera novos modelos mentais. Então, se a gente fizer uma comparação dentro da estrutura organizacional tradicional, que é conhecida como uma pirâmide organizacional, onde nós temos na base o nível operacional, a pirâmide organizacional, no nível operacional está a base, onde a maioria dos colaboradores
pessoal de chão de fábrica, que trabalha nos processos, nos serviços, nas relações com clientes, às vezes com fornecedores. Esse pessoal muitas vezes não tem a autoridade para tomar decisões mais aprofundadas. E aí o ciclo simples é muito mais presente, porque diante de uma situação problema, busca-se resolver aquela situação e seguir em frente. Porém, já no nível intermediário, no nível tático, nós temos pessoas empoderadas, pessoas que têm uma autoridade dentro da hierarquia, que têm pessoas sob seu comando, seja supervisor, gerente, diretor, e nesse nível se observa mais o ciclo duplo, onde é possível rever processos, trabalhar melhorias da qualidade e, com essas mudanças, favorecer a questões incrementais. Porém, o ciclo duplo, ele também vai ajudar, em certo ponto, a remodelar a forma com que nós observamos os produtos, compreendemos os seus processos. Então, o ciclo duplo, ele acaba mexendo no nosso modelo mental. E no nível estratégico, no topo da organização, onde de fato tem poder, onde as pessoas que estão ali estão pensando no futuro da organização, buscando posicionamento estratégico, buscando o alcance da sua visão, dos resultados, macro resultados da organização. Nesse ciclo, nesse nível, o ciclo triplo é mais observável, porque as questões são mais conceituais, são mais estratégicas e se busca por inovação, por diferenciação competitiva. E, como Argyris disse, nesse nível, o ciclo triplo, por apresentar uma condição de gerar novos modelos mentais, novas formas de ver e compreender e de agir, vai favorecer também a geração de valor. Agora, numa visão mais atual, mais moderna de aprendizagem organizacional, eu vou citar a professora PhD em Desenvolvimento Organizacional, Amy Edmondson, que é professora de Harvard, que tem contribuído muito nos últimos anos com uma abordagem diferenciada, porque além de trabalhar desenvolvimento de equipe, Edmondson trabalha com a questão dos erros estruturais, erros funcionais. Inclusive, ela nos trouxe o conceito de segurança psicológica. Esse conceito tem muito a ver com o ambiente da cultura organizacional, um ambiente no qual você trabalha com seus colaboradores. E, segundo os estudos dela, se você proporciona um ambiente com mais segurança psicológica, as pessoas vão se sentir mais à vontade para reconhecer os erros que cometem. E nessa oportunidade, esse reconhecimento vai favorecer a discussão e, principalmente, o aprimoramento de processos, de produtos e geração de melhores resultados. Porém, o que eu quero me referir de forma mais objetiva dentro das contribuições de Edmondson é a respeito de um artigo de 2014, onde ela nos apresenta o que chamou de espectro do erro, que foi uma forma de classificar vários erros organizacionais dentro de um espectro que variava de erros condenáveis a erros não condenáveis. Através de pesquisa com vários gestores, ela questionou a esses gestores sobre como eles viam os erros que os seus colaboradores cometiam. E a maioria desses gestores observou que os erros não eram erros condenáveis. Aí ela fez essa classificação, que na realidade o erro na ponta do não condenável ela chamou de erro louvável. Eu particularmente não concordo com essa denominação de erro louvável,
pois para mim todo erro é contributivo, seja condenável ou não condenável, cabendo a nós observar e tirar lições e aprender e a evoluir através dessa oportunidade proporcionada pelo equívoco, pela falha. E nessa questão, inclusive com referência a esse termo, a gente ouve outros autores chamando de erro inteligente, erro incrível. Para mim, todo erro tem essa perspectiva de ser contributivo. Mas, em relação ao aspecto do erro, lá na ponta, o que ela chamou de erro mais identificado pelos gestores como mais condenável seriam os desvios, que exatamente são desvios de conduta, não cumprimento de regras, além de questões de má-fé relacionada à dissimulação, a processos de corrupção, a fraudes. Então, esses de fato são erros condenáveis, que com certeza também geram oportunidades de aprendizagem. Porém, todos os demais erros, se você colocar um olhar crítico sobre eles e tiver uma percepção de olhar o erro num ambiente em favor do desenvolvimento da própria organização, você verá que nem todos os erros cometidos pelos colaboradores são erros que podem ser plenamente atribuídos ao colaborador, unicamente atribuídos a eles. Tem questões, como eu disse no começo, que depende do decisor, depende do objeto da decisão e depende do ambiente decisório. Esses três elementos que compõem as questões na qual nós somos levados a fazer escolhas, a tomar decisões. Então, para citar os erros que ela colocou nesse espectro, vou apenas citá-los, dentre os quais a falta de atenção, que é um erro que está mais próximo do condenável, e os outros erros como falta de habilidade, de capacidade, complexidade do processo, questões relacionadas à não compreensão devido à estrutura ser repleta de incertezas, às vezes no trato, né, das atividades laborais. E os erros que ela aproximou mais do louvável seriam erros ligados a questões que, quando se quer gerar um produto novo ou inovar, como teste de hipóteses, testes exploratórios. Porém, todos esses erros têm a perspectiva de, com um olhar voltado principalmente para identificar o erro, sem o olhar de buscar culpado, que foi uma outra questão que ela debate com bastante propriedade. Enquanto os gestores ficar procurando culpado dos erros, as organizações não vão evoluir. E a segurança psicológica do ambiente tem que favorecer, a fim de poder gerar e discutir uma oportunidade de talvez fazer um ciclo duplo ou um ciclo triplo, ou seja, mudar modelos mentais de forma a gerar conhecimento que vai agregar, que vai favorecer ao desenvolvimento não só da equipe, mas às vezes do negócio, do produto, e assim favorecer aos resultados que a organização procura. A primeira questão básica para aprimorar o nosso processo decisório é reconhecer o erro. E por fim, eu quero te deixar uma reflexão. Reconsidere o conceito de erro no seu modelo mental. Pense nisso.